A paz do Senhor, crianças, graças a Deus, estou aqui mais uma vez para dar a terceira aula desse trimestre, né? Vocês sabem que nós estamos já na terceira aula e o tema desta lição é conhecendo alguns heróis da Bíblia e também as heroínas, né? E hoje a nossa história se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 1 até o 10, que tem por título Joquebede, uma heroína corajosa, criança. Hoje nós vamos falar sobre essa mulher que usou a sua fé para salvar a vida do seu filho. Amém, crianças? Então, antes de começar a aula, vamos orar, fazer uma oração, apresentar ao Senhor, né, este momento. Soberano e eterno Deus, Pai Santo, Tu és fiel, Jesus. Estamos aqui mais uma vez para passar, Senhor, a historinha de hoje para as crianças, Senhor. Que elas assistam atentamente, meu Deus, e aprendam, Senhor Jesus, como é viver, Senhor Jesus, na Sua presença e colocando em prática a Sua fé, a Sua coragem, Senhor. Que Deus, nesse momento, nos ajude e nos abençoe. Amém, crianças. Mas antes de começar contar a historinha sobre essa mulher corajosa, essa heroína da fé, vamos louvar ao Senhor com um corinho bem animadinho que a tia aprendeu e quer mostrar para vocês. Vamos lá? Pare, eu vim contar-lhe o que Jesus Cristo fez por mim. Pare, eu vim contar-lhe o que Jesus Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vim contar-lhe o que Jesus Cristo fez por mim. Pare, eu vim contar-lhe o que Jesus Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vim contar-lhe o que Jesus Cristo fez por mim. Ele me salvou. Amém, crianças? Então a gente sabe, né, que o nosso Deus, Ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas, viu, crianças? E nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. E hoje nós vamos falar sobre a heroína, né, que salvou a vida do seu filho em meio a um povo que estava sendo escravizado, né? A gente hoje, a historinha de hoje, como a tia já falou, se encontra no livro de Êxodo. Vamos, crianças, abrir sua Bíblia aí na sua casa, com seu pai, com a sua mamãe. No livro de Êxodo, capítulo 2, começando do verso 1 até o 10. A Bíblia fala que uma mulher, né? Uma mulher por nome de Joquebede. Essa mulher era casada com Arão e tinha 2 filhos. O nome dos filhos era Arão e Miriam, né, crianças? E ela ali vivia, né, nas terras do Egito. Ela trabalhava para um homem muito mau que era conhecido como o Faraó. O Faraó era um homem muito mau, ele tinha um coração muito endurecido, crianças. E chegou um tempo em que o povo hebreu começou a se multiplicar ali no Egito e o Faraó temeu. Ele achou por bem destruir as crianças, os meninos homens que nascessem naquela época lá no Egito, porque ele tinha medo de uma rebelião, deles se juntarem, se multiplicarem e querer a sua liberdade. Porém, a heroína da fé, né, Joquebede, ela estava esperando um filho. E quando ela soube da ordem do rei para matar aqueles bebês, Joquebede temeu muito, crianças. E você sabe o que ela fez? Ela usou a sua fé, crianças. Ela pegou com a sua coragem. Você sabe o que é fé, criança? Fé é tudo aquilo que nós não vemos, apenas a gente crê e coloca, né, as nossas atitudes nas mãos do Senhor Jesus. Então essa mãe
ela conseguiu esconder o seu filho por 3 meses dentro da sua casa. Mas aí o menino começou a crescer e ela não tinha como mais continuar escondendo aquele bebê dentro da sua casa. Então ela fez, arrumou material e construiu um cesto, crianças, um cesto bem parecido com esse. Então ela construiu aquele cesto, depois ela fechou ele todo com betume, era um material que mantinha o cesto fechado, que não entrasse nada dentro, né, que fechava ele todo fechadinho. E ela tomou uma decisão, crianças, uma decisão muito difícil para ela, mas que ela creio no Senhor Jesus. Ela colocou a sua fé em ação e ela pegou o seu bebê, né, depois dele nascido, aqui ela estava com o seu bebê aqui guardando, né, cuidando para que ele não permanecesse sem segurança. Mas como o bebê começou a crescer, então Joquebede criou um cesto, construiu um cesto, pegou o seu filhinho, colocou dentro e ali ela lançou seu filho dentro de um cesto e colocou no rio Nilo. E ali a palavra de Deus diz, criança, que a filha do faraó, ela sempre ia se banhar-se no rio todas as tardes. E quando nesse dia ela chegou ao rio com sua ama, ela viu de longe o cestinho que ia descendo nas águas. E a Joquebede, após lançar o seu filho dentro do cesto na água do rio Nilo, ela pediu para que Miriam acompanhasse o seu irmão que ia descendo nas águas. E Miriam fez isso, criança. Continuou observando o seu irmão que estava dentro do cesto nas águas. E quando a filha do faraó chegou ali, ela viu o cesto e pediu para que sua ama a pegasse. E de longe ela ouviu a voz da criança chorando. E quando a ama se aproximou, que pegou o cesto, que trouxe para ela, que ela abriu o cesto, quando olhou o que tinha dentro, criança, uma criança, e ela a tirou das águas, colocou em seus braços e reconheceu que aquele bebê era um filho de Hebreu. Mas mesmo assim, criança, ela disse: eu vou cuidar desta criança. E ali ela falou: quem poderá cuidar dessa criança? Miriam, de exato momento, saiu por trás da onde ela estava acompanhando o seu irmão no cesto, chegou para a filha do faraó e disse: eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. E ali imediatamente ela pegou a criança e entregou nas mãos de Miriam, que foi de exato momento chamar sua mãe, que veio correndo, e ali a filha do faraó pegou a criança e colocou nas mãos de Joquebede mais uma vez. E Miriam ficou muito feliz de poder participar daquele momento que era muito importante para o seu irmão. E assim Joquebede cuidou do seu filho, e ainda a filha do faraó deu para ela um salário, criança. Veja que coisa linda o Senhor Jesus faz na vida da gente quando nós colocamos a nossa fé em ação. E eu quero ler aqui com vocês sobre a memória em ação, uma palavra que nós vamos aprender passo a passo, que diz assim, o Salmo 11, lá o Salmo 27, capítulo 14, diz assim: confie no Senhor e tenha fé e coragem. Vamos repetir mais uma vez, crianças? Confie no Senhor, tenha fé e coragem. E assim foi o que aconteceu na vida de Joquebede. Joquebede continuou cuidando do seu filho, amamentou ele, ensinou a ele a verdadeiro significado do seu Deus, que ensinou para ele que o Deus a qual ela servia era o único Deus,
que poderia salvar e cuidar e libertar o seu povo das mãos do cativeiro. E assim se cumpriu na vida de Moisés. Moisés cresceu, se transformou em um rapaz muito famoso. A Bíblia diz que ele aprendeu a arte egípcia e também aprendeu sobre o Deus do seu povo. E dali, com os planos de Deus na vida de Joquebede e na vida de Moisés, ele se tornou o libertador do povo de Israel. Porque Faraó escravizava o povo egípcio há 400 anos. Eles ficaram ali sendo escravos do Faraó. Mas com a chegada do menino e com o livramento que Jesus deu a esta criança, ele cresceu e se tornou o libertador do seu povo. Então, nesta tarde, crianças, eu quero falar para vocês que o Senhor Jesus, quando nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor Jesus, ele honra. E também eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa, crianças, quando vocês puder encontrar alguém em dificuldade, eu quero que vocês façam isso. Falem do amor de Deus para outra criança, porque Jesus, ele quer dar toda a atenção. Jesus, ele quer fazer na vida das pessoas algo muito importante. Jesus, ele quer dar amor para vocês, viu, crianças? Jesus, ele quer dar carinho, viu, para aqueles que não têm carinho dos seus pais e nem da sua família. E Jesus, ele quer dar toda a atenção que vocês precisam para o dia a dia. Então é importante, crianças, falar do amor de Jesus para as pessoas, para as crianças, porque Jesus, ele dá atenção, Jesus, ele dá carinho e Jesus, ele também dá amor. Ele tem muito amor para dar para nós. E então, mais uma vez, criança, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa aula, deixar bem claro para vocês que a nossa fé é o que nos mantém de pé na presença do Senhor. Por mais difícil que esteja a situação, crianças, mas nós não podemos deixar de exercer a nossa fé. E hoje nós aprendemos a história de uma mulher heroína que salvou o seu filho, que guardou o seu filho de uma maneira onde ela colocou a sua fé em ação. Porque se não fosse a atitude corajosa que essa mulher teve de pegar o seu filho, colocar no cesto e lançar na água do rio Nilo, ela não teria conseguido criar o seu filho de maneira que o Senhor Jesus honrou a sua fé. Então eu quero agradecer a vocês que estão aí acompanhando a historinha de hoje e quero dizer para vocês, use a sua fé sempre que vocês acreditarem no que vocês estão esperando da parte do Senhor. E aqui está a resposta da coragem e da fé dessa mulher, que foi muito importante para a vida do seu filho. Ele cresceu no meio do seu povo, vendo o seu povo sendo escravizado, mas também ele foi usado como libertador para libertar o seu povo das mãos do faraó. Amém? Que vocês tenham entendido e que vocês aprendam que a fé é o fundamento de todas as coisas que nós não vimos, mas nós cremos. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui e quero orar por vocês e apresentar a cada um de vocês nas mãos do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui hoje, apresentando os seus filhos, as suas filhas na presença do Senhor. Que Deus venha nos dar uma semana de paz na presença do Senhor. Quero apresentar ao Senhor a direção desse trabalho, o presbítero Ivanildo, a irmã Berlândia e o seu esposo, o irmão Cresivaldo, e todo o corpo docente da igreja nesta tarde. Que o Senhor venha abençoar e dar livramento a todos eles, meu Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. Deus abençoe o pastor Josivaldo e o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todas as crianças. Amém. Um abraço, crianças, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.